Você já imaginou agir hoje como se sua vitória estivesse garantida, mesmo antes de ver qualquer resultado? E se, ao dar um passo tão poderoso, toda a sua mentalidade mudasse, fazendo oportunidades incríveis surgirem em seu caminho? Neste vídeo, você descobrirá como adotar essa postura transforma sua vida por completo, revelando o segredo de quem finge até se tornar e assumindo as rédeas do próprio destino. Tudo começa com uma ideia simples. Finja ser a pessoa que você quer se tornar e, aos poucos, seu cérebro vai acreditar que isso é real. Quando você age, pensa e se apresenta como alguém de sucesso, seu foco e suas crenças se alinham com essa nova identidade. Para entender por que isso funciona, vale a pena explorar mais fundo o funcionamento do seu cérebro e o impacto que pensamentos e comportamentos têm sobre a sua realidade. Dentro do seu cérebro, existe um sistema chamado reticular ativador ascendente, que funciona como um filtro de atenção. E imagine esse sistema como um farol. Tudo aquilo em que você foca se torna mais visível, iluminando parte do seu universo pessoal. Se você passa o dia repetindo frases como "não sou bom o suficiente" ou "isso não é para mim", seu cérebro vai achar evidências que confirmem essas crenças. Talvez você comece a lembrar de vezes em que falhou ou sentiu medo de arriscar, reforçando ainda mais a sensação de incapacidade. Por outro lado, se adota o mantra "sou capaz e mereço vencer". Esse filtro interno começa a destacar caminhos de confiança e possibilidades de ação, revelando soluções que até então pareciam ocultas. É como ajustar a lente de uma câmera. De um lado, tudo fica embaçado e sombrio. De outro, tudo se torna nítido e cheio de brilho. Outro aspecto essencial é a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de se moldar conforme você o utiliza. Cada vez que você repete um pensamento ou comportamento, fortalece determinadas conexões neurais. Imagine uma estrada dentro da sua mente. Quanto mais você transita por ela, mais lisa ela se torna. Quando se comporta com postura confiante, mantendo os ombros erguidos, o olhar firme e o tom de voz seguro, seu cérebro registra essa postura como padrão. Com o tempo, seu corpo adota essa nova posição quase sem esforço, e o cérebro passa a associar automaticamente esses sinais externos a sentimentos internos de segurança. O simples ato de erguer o queixo e abrir o peito pode gerar um impacto imediato no seu estado emocional, reduzindo hormônios do estresse e ampliando a sensação de poder interior. A forma como você se percebe e o impacto que isso causa nos outros também é fundamental. Mesmo antes de abrir a boca, seu corpo já fala por você. Uma postura confiante transmite respeito, atrai interesse e abre portas que pareciam fechadas. Por outro lado, uma postura insegura, com ombros caídos, olhar esquivo e voz hesitante, reforça a ideia de incapacidade, fazendo com que as oportunidades se afastem rapidamente. Quando você pensa e age como alguém bem-sucedido, faz seu cérebro trabalhar a seu favor. Ele passa a filtrar informações que reforçam essa nova identidade e, pouco a pouco, você começa a enxergar oportunidades invisíveis até então. Compreender essa lógica já é metade do caminho para a transformação. A outra metade está em colocar tudo em prática. Para dar vida a esse conceito, é necessário ter clareza sobre quem você quer ser. Imagine-se no futuro próximo. Quais hábitos, atitudes, profissão e estilo de vida essa pessoa possui. Desenhe mentalmente ou até escreva em detalhes sua rotina ideal, incluindo aquilo que considera essencial para atingir seus objetivos. Por exemplo, pense em alguém que acorda cedo todos os dias, dedica ao menos 30 minutos à leitura de textos inspiradores, pratica exercícios físicos pela manhã e reserva blocos de tempo focado para tarefas prioritárias. Volte sua atenção também para os comportamentos sociais, quem você quer ser nas suas interações. Talvez seja alguém que fala com segurança em reuniões, que dedica atenção plena a quem está ouvindo e que mantém postura ereta mesmo em situações de pressão. Quanto mais específico for esse retrato, desde a forma de vestir até a maneira como responde a críticas, mas seu cérebro será capaz de visualizar essa nova identidade como uma cena real e será mais fácil começar a agir de acordo. Perceber o poder do diálogo interno é outro passo fundamental
fundamental para essa reprogramação mental. Ao longo do dia, preste atenção aos pensamentos que surgem quando algo não dá certo ou quando você enfrenta uma tarefa desafiadora. Em vez de apenas aceitar aquela voz que diz "eu não consigo" ou "isso não é para mim", tente identificar cada autocrítica e substituí-la por uma afirmação positiva. Pense "estou aprendendo" ou "cada desafio me prepara para algo maior". Uma maneira prática de fazer isso é criar lembretes visuais, seja um post-it no computador, seja uma imagem de fundo no celular, com frases simples de reforço, como "eu mereço vencer" ou "posso aprender qualquer coisa que me proponha a estudar". Toda vez que perceber que a autocrítica retorna, pare por um instante, respire fundo e leia em voz alta uma dessas frases de incentivo. Se puder, reserve também alguns minutos ao final de cada dia para anotar em um diário as situações em que a autocrítica apareceu e, em seguida, reescreva mentalmente ou por escrito cada cena, imaginando-se agindo com confiança. Esse exercício ajuda a quebrar padrões antigos de pensamento e a criar novas rotas neurais que favoreçam crenças fortalecedoras. Além de ajustar o diálogo interno, vale a pena prestar atenção à linguagem corporal. Logo ao acordar, dedique alguns minutos a alinhar a postura em frente a um espelho. Fique de pé, imaginando uma linha que passe pelos calcanhares, pelos glúteos, pelos ombros e pela cabeça. Levante levemente o queixo, abra o peito e relaxe os ombros, criando a sensação de coração aberto. Depois, pratique falar algumas frases em voz alta, projetando as palavras com clareza, mantendo um tom firme, mas sem gritar. Gravar vídeos curtos de si mesmo recitando esse texto e assistir depois pode revelar detalhes sobre sua entonação, volume e dicção que ainda não estavam evidentes. Escolha também roupas que façam você se sentir confiante. Não é necessário investir em marcas caras, mas sim selecionar peças que transmitam presença e respeito. Algo que, mesmo sendo sutil, envia sinais claros ao cérebro de que você está pronto para enfrentar qualquer desafio. Ao combinar postura, tom de voz e vestimenta de maneira intencional, você provoca uma mudança interna imediata. O corpo fala para o cérebro: agora é hora de ser confiante. E com isso, a mente começa a se ajustar. O ambiente em que você circula também influencia a maneira como você se enxerga. Esteja cercado de referências positivas, pessoas que já conquistaram o que você deseja, que tiveram coragem de ousar e perseveraram até alcançar resultados expressivos. Identifique quem são esses exemplos, sejam mentores, líderes de opinião ou colegas de profissão, e dedique tempo para observar como eles agem no cotidiano. Procure saber quais livros leem, quais cursos fazem, em quais eventos participam e como se comunicam com o público. Separe pelo menos algumas horas semanais para consumir materiais dessas referências. Assista palestras, leia entrevistas ou artigos que detalhem hábitos de sucesso e estratégias de crescimento. Faça também um esforço para participar de grupos de networking e comunidades online ligadas ao seu nicho, pois conviver com pessoas que pensam grande faz seu cérebro entender que o mesmo patamar também é possível para você. Se for viável, considere contratar um mentor ou coach que tenha experiência na área em que você quer se desenvolver. Ter alguém que já passou pelos mesmos desafios pode acelerar enormemente seu aprendizado, ajudando a evitar erros e evidenciando atalhos antes invisíveis. Agir antes de se sentir totalmente pronto é uma das chaves desse processo. Muitas pessoas ficam esperando um conforto absoluto ou a confirmação de que tudo vai dar certo antes de dar o primeiro passo, o que costuma gerar um ciclo de paralisia. Para interromper esse padrão, escolha um objetivo tangível que possa ser iniciado nos próximos dias. Pode ser gravar um vídeo de apresentação, enviar uma proposta de trabalho, publicar um texto em um blog ou até se inscrever para falar em um evento pequeno. Ao decidir isso, torne o compromisso público. Compartilhe sua intenção nas
nas redes sociais, em um grupo de amigos, ou diga a alguém de sua confiança que você vai cumprir essa tarefa até uma data específica. Esse ato de tornar público aumenta a responsabilidade e reduz a tendência de procrastinar. Em seguida, quebre a tarefa maior em etapas menores. Se pretende gravar um vídeo, comece escrevendo o roteiro. Depois, pratique a leitura em voz alta. Em seguida, grave um vídeo teste e, por fim, faça a edição até estar satisfeito. Estabeleça prazos realistas, mas desafiadores para cada etapa. E caso algum erro aconteça, como um vídeo que não saia do jeito que você queria, não se intimide. Revise o que precisa ser melhorado, ajuste o planejamento e siga em frente. O importante é que, ao agir mesmo sem ter a certeza de um resultado perfeito, você vai criando uma associação na sua mente entre iniciativa e capacidade de superação, alimentando o ciclo de confiança. Cultivar uma voz interna de apoio é tão importante quanto ajustar a postura e a rotina. Reserve alguns minutos diários para praticar a atenção plena. Sente-se em um local silencioso, feche os olhos e observe a respiração. Quando pensamentos autodepreciativos surgirem, por exemplo, sou fraco ou não tenho os recursos necessários, reconheça-os sem julgamento e retorne o foco ao ar entrando e saindo dos pulmões. Depois, transforme esses pensamentos em afirmações positivas escritas ou faladas. Sempre que o crítico interior aparecer, interrompa o fluxo mental. Respire fundo algumas vezes e leia em voz alta uma das frases de reforço, como "estou aprendendo. A cada dia ou cada passo que dou me aproxima da minha meta." Essa prática, quando feita regularmente, reduz o poder dos pensamentos negativos e fortalece a empatia que você nutre por si mesmo. Pense em si como um treinador justo. Quando um atleta erra um movimento, é apontado o que precisa melhorar, mas sem humilhar. Faça o mesmo ao lidar consigo. Mantenha a autocrítica direcionada a consequências produtivas, sem ataques desnecessários. Também é fundamental entender que, para viver como quem já tem aquilo que almeja, talvez seja necessário abrir mão de certas comodidades ou entretenimentos que não contribuem diretamente para seus objetivos. Imagine seu eu futuro, fazendo escolhas conscientes. Acorda cedo para malhar, lê todos os dias, investe parte da renda em cursos e networking, evita distrações durante blocos de trabalho intenso e dedica tempo à preparação mental. Para incorporar esses hábitos, comece a eliminar aos poucos as renúncias necessárias. Se passa muitas horas navegando pelas redes sociais ao final do dia, experimente desligar notificações ou deixar o celular em outra sala enquanto estuda. Se costuma gastar impulsivamente, determine um valor fixo de economia antes mesmo de pensar em lazer. Se sente medo de falar em público, inscreva-se para compartilhar uma ideia em um pequeno grupo antes de se expor em eventos maiores. Ao fazer essas escolhas difíceis, mesmo que inicialmente desconfortáveis, você estará criando a base sólida do seu futuro bem-sucedido. Cada vez que resiste à tentação de voltar a velhos hábitos, reconheça esse esforço internamente. Permita-se uma breve comemoração, ainda que seja apenas um parabéns mental, para reforçar o poder da sua autonomia. À medida que essas práticas se tornam parte da sua rotina, você notará mudanças sutis, porém profundas, em como os outros reagem a você e principalmente em como você se enxerga. A transformação real não acontece da noite para o dia, mas sim através de um processo contínuo de escolhas intencionais. Cada vez que decide agir como quem já venceu, sua mente internaliza essa postura como verdade, criando um ciclo virtuoso de autoconfiança e resultados. Pense nos desafios que enfrenta atualmente, seja uma insegurança no trabalho, a procrastinação, em projetos pessoais ou o medo de se expor ao público. Se continuar acreditando que está destinado a falhar ou que isso não é para você, vai alimentar continuamente o ciclo de medo e desistência. Porém, quando assume a postura de quem já está a caminho da vitória, altera completamente o ponto de vista. Passa a ver cada obstáculo como uma oportunidade para aprender, crescer e se aproximar de seu objetivo maior. Se hoje você sente que faltava algo para avançar, lembre-se, não é sobre ter garantias externas, mas sim sobre trazer para o presente a postura de quem já domina o
próprio destino. Encare cada desafio como um teste que revela sua força interior. Mantenha a mente aberta para aprender com quem já chegou onde você quer ir. E alimente seu foco naquilo que fortalece, não no que limita. Não espere pelo momento perfeito, pois ele raramente chega se você continuar aguardando. A hora é agora. Mergulhe de cabeça, confie na sua capacidade de adaptação e não tenha medo de ajustar as velas ao longo da jornada. Chegou a sua vez. Comente aqui qual dessas atitudes você vai colocar em prática hoje e compartilhe sua experiência, pois sua história pode inspirar outras pessoas que também buscam essa transformação. Curta este vídeo para apoiar o conteúdo e mostrar comprometimento com seu desenvolvimento. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos repletos de dicas sobre mentalidade, controle emocional e estratégias de sucesso. Lembre-se, o mundo não responde ao que você promete, mas sim ao que você repete com coragem. Continue agindo como quem já está a caminho e observe como a sua realidade se moldará a favor dos seus sonhos. Nos vemos no próximo vídeo.